Olá! Nessa aula de física, venho falar um pouquinho para vocês sobre forças, alguns tipos de forças que a gente tem na física. O que é força? Aqui no slide, eu disse para vocês que força é a grandeza física capaz de variar a velocidade de um corpo ou deformar essa força. Então, basicamente a gente pode notar que as forças é quando um corpo é empurrado ou puxado, ou ainda quando é deformado. À primeira vista, associamos a força a um esforço físico-muscular, desenvolvido pelo ser humano ou por um animal. No entanto, a força ela também pode se manifestar através de máquinas, objetos, fenômenos da natureza, entre outros. A força também ela é um tipo de grandeza vetorial. Assim como a energia, né, que também é uma grandeza vetorial, a força ela é caracterizada pelos seus efeitos e não pela sua definição. Para que isso aconteça, ela deve transferir energia de um corpo para o outro ou provocar uma transformação de uma modalidade de energia em outra. As ações de uma força são determinadas por suas características, ou seja, ela tem uma orientação e ela também tem uma intensidade. Nesse caso, a orientação é quando você tem uma direção e um sentido, né? E a intensidade é quando você aplica aquela força. É quando você aplica uma força, por exemplo, quando você está empurrando um carro, você está aplicando uma intensidade de força. Seguindo para o segundo slide, nós vamos ver agora os tipos de força. Nesse primeiro caso, a gente tem a força-peso ou força gravitacional. Esse tipo de força, ele é considerado uma força de campo. O que é essa força de campo? São aquelas forças derivadas de ações entre corpos distantes um do outro, que ocorre sem a necessidade de contato direto entre eles. Ou seja, para essa força, então, acontecer, você não precisa colocar a mão naquele determinado objeto. Ele acontece sem você tocar naquele objeto. As forças de campo, elas podem seguir, elas têm algumas maneiras aí de acontecer. E uma dessas maneiras é a força gravitacional ou força-peso. Por exemplo, ela atrai uma maçã, uma pedra, um avião, a lua, ao mesmo tempo que esses objetos o atraem também. A força-peso ela resulta da interação entre as massas dos corpos, certo? No caso, a força com que a Terra puxa uma maçã tem a mesma intensidade da força com que a maçã puxa a Terra. Como a massa do planeta é milhares de vezes maior do que a massa de uma maçã, é a fruta que se desloca na direção e no sentido da Terra, não o contrário. Então, a força-peso tem a direção vertical e o seu sentido é para baixo, certo? Outros tipos de forças de campo que eu não vou falar para vocês, só vou comentar, é a força magnética. A força magnética, vocês têm como exemplo o ímã, entendeu? E a força elétrica, que é a força que acontece quando há interação entre corpos eletrizados. Assim como a magnética, ela pode ser de atração e de repulsão também. Seguindo nos slides, agora eu vou ter dois tipos de força. A força normal e depois eu vou falar da força de atrito. Essa força normal, ela é um outro tipo, faz parte de um outro grupo de força, que no caso é a força de contato.
ela ocorre quando a superfície dos corpos que interagem estão em contato, ou seja, a tendência de uma penetração em uma superfície de apoio. Tem a ação de é como se fosse um empurrão. Ela é perpendicular à superfície de apoio e tem sentido contrário a essa penetração. Seguindo, então, a gente tem uma outra força de contato, que é a força de atrito. Então, aí a gente tem dois exemplozinhos de força de atrito, que é o que tem na base de qualquer objeto. Então, a força de atrito, ela ocorre em oposição ao escorregamento ou tendência de escorregamento em uma superfície de apoio áspera. E por último, e não menos importante, nesse último slide a gente vai falar de plano inclinado. O plano inclinado, que está falando aí no slide, é utilizado esse tipo de força para que as nossas atividades cotidianas elas fiquem mais fáceis. Observa-se na imagem abaixo. Onde você vai fazer mais força? No A ou no B? Você vai fazer mais força no A, né? Porque a caixa ela vai ser vai ter um peso maior no seu corpo para você erguer ela até o degrauzinho ali. Se você tem uma rampa, que é esse plano inclinado, vai ficar muito mais fácil de você empurrar essa caixa até a superfície, né? Então, esse tipo de força, ele ajuda muito nas atividades. Em obras, geralmente, quando você tem que levar uma caixa de areia, se você tiver um plano inclinado, você vai subir com mais facilidade, certo? Esse é o plano inclinado. Então, gente, essa explicação foi bem rápida para vocês, não tem muito segredo. São essas forças aí. Eu deixei algumas atividades para vocês fazerem também. E eu peço que vocês deem uma lida na apostila de vocês. E tentem fazer os exercícios, que é muito importante também. Tá certo? Bons estudos. Até mais.